na nossa entrevista de todas as tardes, hoje nós vamos falar sobre a Constituinte chilena, que vem aí, a nova Constituinte chilena, que fará parte da vida dos chilenos a partir do ano que vem, com a formação no mês de abril. Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, está conosco. Professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Edan, tudo certo. Olha só, a questão de nós termos um percentual tão grande de pessoas apoiando a nova Constituinte está relacionada a uma mudança de pontos dessa Constituição ou por ela ter sido construída em cima de um regime autoritário? Eu vejo uma expressão que está sendo muito usada, que a questão não é este ponto ou aquele ponto, mas é o enclave autoritário. É o que ela carrega dentro dela ter sido construída dentro de um regime. É isso, professor? Na verdade são as duas coisas, né? Evidentemente que o povo chileno, né, já não tolera mais, né, o fato de a Constituição vigente no país ser uma Constituição herdada e legada pelo regime autoritário do Augusto Pinochet, né? Um regime que deixou, de fato, cicatrizes muito profundas no Chile, né, e um trauma histórico muito significativo, né? Então a questão dos enclaves autoritários, né, representados pela Constituição de 1980, né, são uma variável importantíssima, claro, para esse desejo de mudança e esse clamor por uma nova Constituição. Mas há também, né, a realidade de que esse texto de 1980, Zaidan, traz de fato algumas definições para a sociedade chilena que desagradam, né, profundamente ao que é, né, a população do país, né, sobretudo a orientação e o perfil excessivamente neoliberais, né, inscritos naquele marco constitucional, né, que limitam a margem de manobra para reformas mais profundas no âmbito educacional, no âmbito sanitário, no âmbito previdenciário. Então, embora algumas reformas tenham sido tentadas ao longo dos últimos 40 anos nesses temas, né, tão palpitantes para a sociedade do país, as reformas sempre esbarram nos limites impostos pela Constituição, né, que assegurava ao Chile esse perfil absolutamente neoliberal, em que o Estado, né, tinha uma participação muito pequena no fornecimento e na oferta de serviços básicos, né, à população. E com o avanço da desigualdade no país, né, que é crônico aí ao longo das últimas décadas, né, o desejo, né, por uma nova orientação político-econômica ganhou fôlego. A formação dessa Constituinte com integrantes que não façam parte do parlamento atual e que não tenham necessidade de vínculo partidário, e também a questão das cotas, isso foi um ponto fundamental para ver essa mobilização pela nova Constituinte? Foi, na verdade, foi a segunda pergunta do plebiscito de ontem, né? Era justamente se o povo queria uma convenção mista, né? Ou seja, composta por constituintes eleitos para fazer uma nova Constituição e também por parlamentares já com mandato em curso, ou se desejavam um órgão constituinte completamente renovado, né? E foi essa a segunda opção que acabou vencendo, né? A tal da segunda papeleta, a segunda pergunta, o que naturalmente mostra que a sociedade chilena, Zaidan, ela está um pouco exaurida, um pouco cansada da própria classe política, né? Os políticos que estão aí, né, no parlamento chileno, pouco importa se a direita ou a esquerda, né? Esse é um dado importante, quer dizer, não é só a direita chilena que está desgastada, né? Não são só os partidos de direita, né, do Chile Vamos, a coligação do Sebastián Piñera que está no poder, né? A própria esquerda, né, representada por coligações, né, e por grupos como a Frente Ampla, a Concertação, também não gozam de um apoio muito expressivo, né? A classe política chilena, né, ela sofre questionamentos amplos da população. Então, o fato de ser um órgão constituinte especificamente voltado para a Constituição, né, e os candidatos não necessariamente tendo vínculos partidários com os partidos políticos que aí estão, né, era também uma demanda importante, além do que, né, a vontade do povo de ter assegurado uma participação também, daí a importância da questão das cotas, né? Então, o povo não quer ser um mero espectador desse processo constituinte, ele quer ter uma participação, e vale lembrar que nesse último ano, desde que as manifestações estouraram no país em outubro do ano passado, muitos conselhos populares foram formados, né, justamente tentando dar uma voz mais ativa à sociedade, né, nesse processo de transição política representado agora, né, pela Constituinte que será escolhida no mês de abril do ano que vem. Aliás, professor Paulo Velasco, nós tivemos nessas manifestações a ausência
dos partidos e dos sindicatos, pelo menos no comando das manifestações. Eles foram a reboque, não só os partidos, mas também os sindicatos. Vimos algo parecido, né? É possível comparar aqui em 2013, aqui, quando, de certa forma, discursos de políticos, de representantes de partidos eram até rejeitados nas manifestações. E agora uma Assembleia Constituinte em que os parlamentares não participarão, já que essa era uma opção, como o senhor disse, foi rejeitada e as pessoas serão eleitas exclusivamente para atuarem como constituintes. Haverá cotas, inclusive, para indígenas, os mapuches, né? Mas, de qualquer maneira, há um desafio estabelecido para os partidos tradicionais do Chile e também para os sindicatos. Eles precisam, de novo, atrair a sociedade chilena? Estão perdendo terreno? Bom, sem dúvida, né? Eu gosto desse paralelo com as jornadas de junho de 2013 no Brasil que você fez, Ronald. Eu acho que ele é preciso, faz sentido. Vimos ao longo das manifestações, tanto no ano passado quanto esse ano, uma repulsa, uma rejeição a qualquer bandeira de partido político, né, ou qualquer sigla de sindical, de central sindical. É um fenômeno semelhante, de fato, ao que testemunhamos no Brasil, né, já há alguns anos, pensando ali na jornada de 2013. Mas é claro que, enfim, a política de um país, Ronald, não se faz sem partido político, né, evidentemente. Então, né, por mais que no processo constitucional, no processo constituinte, melhor dizendo, né, tenha se optado, né, justamente por um órgão constituinte próprio, né, sem necessariamente vinculação a siglas partidárias, com a garantia de uma participação por cotas para setores, né, da sociedade chilena tradicionalmente excluídos, né, como os indígenas, né, absolutamente marginalizados pela Constituição em vigor desde 1980, mas é claro que os partidos políticos estão naturalmente sendo pressionados e instados, né, para poderem sobreviver, inclusive, a repensarem sua forma de atuação, né, ou seja, acolherem melhor os anseios, os clamores, né, da sociedade chilena. E aí pouco importa, Ronald, a coloração partidária, seja à direita ou à esquerda, né? Não custa lembrar que daqui a um ano teremos eleições presidenciais no Chile. Então, para muito além do processo constituinte, que, claro, é fundamental, né, temos eleições presidenciais marcadas para daqui a um ano, para novembro do ano que vem, e os partidos que estão aí são os que vão concorrer. Então, claro que eles têm que, de alguma maneira, ter que preencher, né, esse gap, né, essa distância, né, que hoje os separa tão fortemente de uma sociedade, repito, exaurida, cansada da classe política. E aquele lema tradicional que víamos na Argentina, Ronald e Zaidan em 2001, 2002, né, o famoso "que se vayan todos", né, que vão todos embora, ouvimos muito, né, na Praça Baquedano em Santiago, né, em várias cidades chilenas. Então, é importante realmente que os partidos políticos repensem seu modo de atuação, repensem o que é, de fato, o projeto político para o Chile e tentem se aproximar e falar um pouco mais a linguagem de uma população sofrida, né? Porque o Chile, sempre temos a percepção de que é um país, né, mais desenvolvido socialmente, né, do que a média da sua região, né? Tem o IDH, um índice de desenvolvimento humano muito mais elevado do que o brasileiro, inclusive, mas é um país que sofria muito com uma desigualdade brutal. Algumas categorias, né, como os aposentados, os pensionistas, né, vinham tendo, de fato, uma perda no poder de compra de aposentadores e pensões, um empobrecimento de alguns grupos, e, do outro lado, um Estado que não se prestava a oferecer os serviços básicos, justamente por esse perfil absolutamente neoliberal imposto na ditadura de Pinochet. Então, tudo isso, claro, né, não importa a direita, a esquerda, o centro, terá que ser repensado pelos partidos políticos tradicionais, Ronald. Professor Paulo Velasco, uma última da minha parte, exatamente em relação ao sistema previdenciário. Nós temos no Chile, falávamos sobre isso há pouco, inclusive um índice alto de suicídios de pessoas com mais idade, aposentados, que não conseguem se sustentar, né? Não conseguiram fazer a tal poupança ao longo da vida. A rejeição dos chilenos a esse modelo e a mudança que tudo indica ocorrerá com a nova Constituição esfria, por exemplo, as ideias do Paulo Guedes em relação a um sistema que não é igual, mas que parte do modelo chileno aqui no Brasil? Imagino que sim, né? Era uma ideia do Paulo Guedes originalmente recorrer a esse sistema de capitalização, né, como ele é chamado, né, que foi implantado pelo Pinochet
no início da década de 80, né, em que cada trabalhador vai contribuindo, né, para uma espécie de poupança, né, com a qual ele sustentará uma vez aposentado, né, não é aquele fundo único, né, que é a previdência tradicional, né, que é a característica da previdência brasileira, né. Eu acho que o Chile é um bom exemplo, né, para todo e qualquer defensor do sistema de capitalização. Eu acho que é interessante justamente percebermos, né, como ele pôde aprofundar desigualdade e trazer problemas, e sobretudo, né, em contextos em que avança a informalidade laboral, né, em que os trabalhadores não conseguem, né, de fato, contribuir, né, de maneira regular e precisa para aquele fundo, que é um fundo individual, né, e é com aquele dinheiro que ele irá se manter no futuro. Então, quando é um fundo coletivo, quando é um fundo único de previdência, né, isso ajuda a corrigir esse tipo de distorção, né, quando é o sistema de capitalização, né, e o trabalhador não consegue capitalizar, digamos assim, né, de maneira regular e ordenada ao longo de sua vida laboral, né, por conta de vários fatores, né, enfim, claro, qualquer sistema laboral está sujeito às intempéries do percurso. Isso acaba prejudicando, né, a sua vida lá na frente como aposentado e jogando muitas vezes numa situação de penúria, que era o que víamos acontecer com muitos aposentados chilenos que não tinham dinheiro para custear as necessidades mais básicas elementares, né, custos, por exemplo, de transporte, alimentação, coisas bem fundamentais, né? Então, acho que sim, né, acho que aqueles que tinham uma certa preferência pelo sistema de capitalização, né, e viram como o Chile, né, foi caindo num cenário, né, de crescente penúria para os aposentados, né, é levado a repensar e pensar esse caminho, né? E pelo visto não será o caminho que será seguido no Brasil, enfim, pelo menos na reforma previdenciária já aprovada não é isso que é implantado, né? Mas enfim, claro que serve de alerta sim, sem sombra de dúvida. Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Ronald, obrigado, um prazer. Vai dar um abraço também. Até a próxima. Um abraço. Até.